Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar das minhas leituras de janeiro. Eu vou falar das leituras que eu fiz em janeiro, as leituras que eu terminei em janeiro e vou mencionar também algumas leituras que eu fiz em janeiro, mas que não concluí. E também quero falar de 3 leituras que eu concluí no final de 2023 ainda, ali depois do dia 20 de dezembro, que foi a data que eu gravei o vídeo das leituras de novembro e dezembro. Então, muitas leituras que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo. E também quero agradecer a todo mundo que está aqui comigo. Se você gosta de vídeos sobre livros, se inscreve aqui no canal. Não deixe de fazer isso, é muito importante para o crescimento do canal, para vocês acompanharem também o que mais vai ser produzido por aqui. E esse vídeo ele é um vídeo especial também, porque foi no final de janeiro do ano passado, no último domingo, né, de janeiro de 2023, que esse canal foi ao ar, que o primeiro vídeo desse canal foi ao ar. Então é uma alegria imensa tá aqui hoje. Foi muito importante para mim fazer um vídeo por semana ao longo desse ano, que completa agora em fins de janeiro. Consegui fazer um vídeo por semana, foi muito especial para mim, que sou muito exigente comigo mesma e em muitos momentos da minha vida eu já deixei de fazer coisas que eram muito importantes para mim por causa desse perfeccionismo exagerado que não se traduz em produção, que não se traduz em nada além, né, do padrão também, em nada tão bem feito, produz uma série de travas dentro de nós. E fazer esses vídeos pro canal ao longo desse último ano, conseguir colocar um vídeo no ar, mesmo que eu achasse que não estava bom o suficiente, foi algo muito, muito importante para mim. Eu fico emocionada em falar disso e obrigada por todo mundo que tá aqui comigo. Sou muito grata por todo mundo que tem me acompanhado por aqui, no Instagram, no Labaredas, participado dos meus projetos. E é isso, é um prazer imenso falar sobre livros no Brasil em 2024, falar dessa que é uma das grandes paixões da minha vida. Desculpa, eu peço desculpas pela minha emoção e não estava planejada essa emoção que eu senti agora conversando aqui com vocês. No finalzinho de 2023, eu acabei concluindo alguns livros que foram Trilogia de Copenhague, da Tove Ditlevsen, que é uma escritora dinamarquesa, e esse livro é uma trilogia autobiográfica que é composta pelos livros Infância, Juventude e Dependência, que foram publicados individualmente, mas que depois foram reunidos numa edição em inglês com o nome Trilogia de Copenhague, e aí começou a ser traduzido para várias línguas, e agora temos também uma edição em português. A Tove, ela viveu no século XX, ela nasceu em 1917, num bairro operário de Copenhague. Ela faleceu em 1976 e que escritora maravilhosa. Eu já falei um pouco dela aqui também no vídeo de melhores leituras de 2023. E esse livro realmente, assim, foi muito impactante. Eu até quero trazer uma resenha completa sobre ele aqui no canal, porque eu gostei muito das reflexões que ela elabora aqui sobre a própria história dela, sobre a relação dela com a escrita, sendo uma mulher da classe operária, né, que nasceu na classe operária e almejando uma carreira artística, uma carreira como escritora, uma carreira que inclusive ela teve. E esse livro é muito interessante. Infância e Juventude são duas partes que têm um ar muito melancólico, muito profundo. E ao mesmo tempo, a Dependência, que é o terceiro livro, é um livro bem mais pesado, bem mais difícil, porque fala da dependência dela de remédios e opioides. Então, tem toda essa diferença também entre esses 2 primeiros livros e o último. E eu prometo trazer uma resenha aqui pro canal sobre esse livro, me contem aqui se vocês gostariam. Outro livro que eu terminei no finalzinho de 2023 foi o Fan Home, que é um livro em quadrinhos. Inclusive esse livro eu ganhei da Esmeralda, querida, no Amigo Secreto que fizemos lá num grupinho de amigos literários que eu tenho. E eu amei, essa edição foi feita pela editora Todavia. Fan Home, uma tragicomédia em família, de Alison Bechdel. Ai, eu queria ler esse livro já fazia um bom tempo. A tradução foi feita pelo André Conte e lindo, é mais um
uma história autobiográfica também, então estava muito nas histórias autobiográficas aí no final do ano, e eu fiquei encantada. Eu ainda não parei para escrever sobre esse livro, para falar, para analisar, avaliar, sabe, tudo que ele me trouxe, mas em algum momento eu quero fazer isso e talvez eu compartilhe também aqui no canal, porque quadrinhos é algo que eu planejei ao longo de 2023 trazer mais aqui pro canal. Bem, no fim, eu fiz um vídeo apenas sobre quadrinhos e história, que eu falo de 3 quadrinhos que eu adoro. Talvez eu traga mais quadrinhos pra cá, talvez mais quadrinhos que também sejam autobiográficos, me digam se vocês gostariam. E eu gostei muito desse daqui. A Alison Bechdel, ela merece realmente todas as honras por tudo que ela consegue fazer aqui, refletindo sobre a história dela, sobre a história do pai dela. É, assim, maravilhoso mesmo esse quadrinho. E toda essa trajetória em família, tragicomédia, como ela diz, em família. Eu achei um quadrinho muito honesto e toda uma profundidade que vem com essa honestidade, com essa elegância de escrita, com referências maravilhosas que ela traz também para esse quadrinho maravilhoso. Me contem aqui se vocês já leram. E o último livro que eu li em 2023 foi o A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, que é um escritor brasileiro cearense, que inclusive venceu um prêmio literário, o National Book Awards, nos Estados Unidos, como obra traduzida. E eu li esse livro no meu Kindle, então foi uma experiência muito legal também de leitura. O e-book que eu li aqui no meu Kindle, eu tô tentando achar a capinha do livro no Kindle, mas não tô conseguindo encontrar. Vou deixar aqui depois a imagem da capa do livro pra vocês. E esse e-book da Palavra que Resta, que eu li no Kindle, eu recebi da parceria com a Companhia das Letras, que maravilhosa essa parceria. É maravilhosa essa parceria que eu tive com a editora, né, ao longo de 2023. E além dos livros físicos, eles também disponibilizam e-books. Eu tenho no meu Kindle muitos e-books. E muitos livros que eu ainda não li, muitos livros que eu tenho edição física e tenho o e-book também. E esse livro, inclusive, foi disponibilizado dessa maneira, então, pela parceria da Companhia das Letras. E eu gostei muito da Palavra que Resta. É uma história que o Stênio Gardel construiu com tanta profundidade, com tanta singeleza. E esse romance, ele conta, então, sobre Raimundo, que é um homem de 70 e poucos anos que começa a estudar para aprender a ler e escrever. E ele tem com ele uma carta que ele guarda desde a juventude, uma carta que ele recebeu de Cícero, que foi o grande amor da sua vida. E é muito lindo todas as reflexões que faz sobre esse relacionamento homossexual entre o Raimundo e o Cícero, e também sobre a relação com as palavras, sobre a relação com a escrita, sobre como é a vida dessas pessoas que não tiveram oportunidade de aprender a ler e escrever. Eu fiquei muito emocionada com esse romance do Stênio Gardel, foi uma leitura muito importante para mim. Fiquei muito tocada mesmo com essa questão, com as reflexões que o livro me suscitou sobre a nossa relação com a palavra escrita. É muito lindo, eu recomendo muito que vocês leiam A Palavra que Resta, que foi publicado então pela Editora e Companhia das Letras, e é um livro premiado no estrangeiro, né? Que orgulho da nossa literatura brasileira contemporânea. No mês de janeiro, eu terminei de ler alguns livros muito especiais. O primeiro deles foi um livro que eu li no primeiro dia do ano, que eu li numa sentada, que é As Verdadeiras Riquezas, do Colter Adjimi. Eu não sei pronúncia correta do nome do autor. Esse livro foi publicado pela Rádio Londres, que é uma editora que não existe mais. A tradução foi feita pela Sandra Stroparo. E esse romance, ele é desse escritor que nasceu em 1986 em Argel, onde ele se formou em letras. Em 2009 ele se mudou para Paris e, enfim, As Verdadeiras Riquezas é o terceiro romance do autor, que ganhou vários prêmios e foi finalista também do prêmio Goncourt, que é um dos prêmios mais importante, eu acho, né, em língua francesa. E esse livro, ele tem uma estrutura narrativa que eu gostei muito. É outro livro que eu quero escrever, né? Eu escrevi muito pouco sobre as minhas leituras em janeiro, quero escrever sobre esse livro também. E a estrutura desse livro me chamou muita atenção, como que o autor contou essa história. Ele conta
a história por meio de diários que se passam. Ele aqui conta a história então de uma livraria chamada As Verdadeiras Riquezas, localizada em Argel, que é a capital da Argélia, e todas as relações que essa livraria proporcionou, todas as conexões que essa livraria proporcionou ao longo do tempo, a história do século XX se passando e a livraria, né, como que elas sobreviveu ao longo das décadas e a importância dessa livraria para aquele lugar, para aquela rua, para aquela cidade. E o livro vai intercalando então algumas formas de contar essa história, que são diários e a trajetória de um jovem que depois chega nessa livraria para fechar, para encerrar os trabalhos que ao longo do tempo foram realizados nesse lugar. É um livro muito bonito para quem gosta de livros, acredito também, um livro para quem tem paixão por livros, inclusive diz aqui que é um livro para quem gosta de livros e é muito verdadeiro. Então, nesse livro se acompanha por diversas linhas temporais a história da livraria, seja pelos diários do fundador da livraria, que foi o Edmond Charlot, seja pelo tempo então que essa livraria está sendo fechada, seja por análises que acabam fechando, reunindo esses fios da história. E a gente acompanha então eventos importantes como a Segunda Guerra Mundial, como o colonialismo, como a Guerra de Independência na Argélia. E essa história ela reúne então fatos reais dessa livraria que realmente existiu e que acabava sendo um ponto de encontro de escritores como André Gide e Albert Camus. Então, muito interessante esse livro, eu fiquei bem impactada, principalmente por refletir sobre o poder dos livros, o poder das histórias, mesmo para as pessoas que não leem e mesmo para as pessoas que não têm a mesma paixão que temos nós, né, pelos livros. Eu também terminei de ler em janeiro Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. E também aqui tem as cartas que o jovem poeta Franz Capus enviou para o Rilke. Essa edição aqui foi feita pela editora Planeta. A tradução é da Cláudia Dornbusk e eu fiquei muito feliz com a experiência dessa leitura, Cartas a um Jovem Poeta, por todas as reflexões feitas, principalmente nos textos do Rilke, então nas cartas que o Rilke escreveu para esse jovem poeta, refletindo sobre a escrita, sobre o fazer artístico, sobre estar no mundo. Então é um livro que me tocou muito. Eu selecionei diversos trechos aqui que eu quero escrever sobre eles e que eu quero também fazer um vídeo bem completo para trazer aqui pro canal. Eu falei que os livros que estão naquela minha lista de 10 leituras para 2024 são livros que eu quero falar e abordar um pouco mais aqui no canal. Então esse foi o primeiro livro que eu li daquela lista de 10 livros para esse ano e eu quero fazer um vídeo para cá também. Me contem se vocês gostariam. Tem um texto de pós-fácil que eu gostei muito também, do Eric Englob, livro maravilhoso, merece realmente toda a fama que tem, né? Cartas a um Jovem Poeta, eu acho que precisamos lê-lo pelo menos uma vez na nossa vida e eu fiquei muito feliz de ter sido uma das primeiras leituras que eu fiz em 2024. Eu também terminei de ler nesse mês de janeiro o livro Mandíbula, da Mônica Orreda, que é uma escritora equatoriana. Esse livro foi traduzido para o português pela Silvia Massimini Félix e quem me emprestou esse livro foi a Juliana do Coisas que Leio lá no Instagram. Eu vou deixar o Insta da Ju aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem. E ela, maravilhosa, me ofereceu esse empréstimo literário e eu não pude deixar de aceitar, né? Esse livro foi publicado pela Autêntica Contemporânea nessa edição lindíssima. Gostei muito da capa. E o que dizer sobre Mandíbula? Esse livro fala sobre adolescentes que vivem em Guayaquil, no Equador, e frequentam uma escola muito rica e católica. Traz muitas referências da cultura pop, da educação, até Paulo Freire é citado aqui.
Tem uma professora chamada Clara, que é uma personagem extremamente interessante, e é um livro que fala sobre violência, é um livro que fala sobre horror, é um livro que fala sobre as dificuldades e os desafios que é viver essa fase da vida que é a adolescência. Eu fiquei encantada com esse livro, ao mesmo tempo que apavorada em muitos trechos, e gostei muito da escrita da Mônica Orreda, de como ela é densa, de como ela é uma escritora que pesquisa, que estuda, que coloca muitas coisas no seu texto. Enfim, eu tô ainda também mais um livro, né, que eu li, que eu ainda não processei muito bem, falando aqui brevemente para vocês sobre as minhas leituras. Eu percebo como eu preciso voltar para essas páginas realmente e refletir sobre elas. Mas assim, muitas referências literárias também, como a Moby Dick, do Melville, que é um livro que eu quero muito ler. E eu adorei essa leitura, foi uma leitura muito especial que eu fiz nesse mês de janeiro também. Outra leitura concluída em janeiro foi De Uma a Outra Ilha, da Ana Martins Marques, que é esse plaquetezinho publicado pela editora Fósforo, que também foi presente de Amigo Secreto da Esmeralda. Já li os 2 livros que eu li de Amigo Secreto da Esmeralda no final do ano, tô super feliz e realizada com isso. E esse livro maravilhoso de poemas, fala sobre Safo, fala sobre as ilhas ali gregas, sobre a Hélade, né, aquele conjunto de ilhas, aquele arquipélago, fala sobre esses fragmentos poéticos, né, que ficaram dessa grande poeta lá da antiguidade, fala também sobre a ilha de Lesbos, fala sobre as questões de crise da imigração também nessa região, de populações que passam por ali tentando chegar na Europa. Então é um livro lindo, os poemas da Martins Marques são maravilhosos. Eu li 2 vezes esse livrinho e não tô preparada para colocar ele de volta na minha estante, porque assim, fiquei encantada por esses poemas e eu adorei muito o pós-fácil do Guilherme Contígio Flores, que é o tradutor dos fragmentos de Safo, que é uma edição de tudo da Safo, publicada pela 34, que eu também tô super de olho. E o Guilherme disse assim, ó: logo se poderia pensar, no man is an island, como diz o adágio do poeta inglês John Donne, ao que um John Doe qualquer, um fulano pela esquina, poderia contrapor, que qualquer pessoa é uma ilha. Mas atentem, ilha não porque se isola, mas precisamente porque interage a partir de abismos marinhos, a partir das diferenças que não aceitam fácil resolução. Eu achei muito lindo esse trecho, né? Eu tô lendo um trecho do pós-fácil em vez de ler um trecho de poema pra vocês, né? Mas é porque eu realmente achei que foi um final maravilhoso pra esse plaquetezinho aqui, publicado então pela Círculo de Poemas, que é feita por Luna Park e pela editora Fósforo. Maravilhoso. E no mês de janeiro eu também estou lendo no Labaredas O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que é esse livro maravilhoso. No final agora de janeiro teremos nosso primeiro encontro para discutir a primeira parte do livro. Eu tô fazendo muitas anotações para gravar os nossos podcasts lá do Labaredas, que é um conteúdo super especial que eu tô fazendo, especialmente para quem apoia meu projeto no Catarse. Então, se você quer ler O Nome da Rosa com podcasts feitos por mim, análises feitas por mim, apoiem meu projeto. Aí vocês apoiam também o meu canal aqui no YouTube, e tá sendo maravilhoso. Eu li esse livro com 16 anos e eu devorei e relei agora para mediar a leitura do Labaredas. Tá sendo um prazer imenso, ao mesmo tempo que tem outro peso, né, de ler com mais atenção, de ler para entender, para ajudar as pessoas nessa leitura também, que é uma leitura que não é fácil, que exige, mas que compensa muito. Então, se vocês querem ler O Nome da Rosa, eu incentivo muito, porque é uma leitura incrível. Acho que é uma leitura que precisamos fazer. Todo mundo que é apaixonado por livros precisa ler esse livro aqui, mas que também é um livro que vai exigir bastante e ao mesmo tempo vai dar muito prazer, vai compensar. O plano é terminar no mês de fevereiro esse livro. A tradução do Nome da Rosa foi feita pela Aurora Fornoni Bernardini e pelo Homero Freitas de Andrade, com uma revisão da tradução feita pela Ivone Benedetti. E essa edição feita pela Record, maravilhosa. Eu também tô lendo então Idade Média e Idade dos Homens, do George Duby, que são vários ensaios sobre a Idade Média, com tradução do Jonas
Jonatas Batista Neto, que tá sendo incrível. E também tô lendo Idade Média, O Nascimento do Ocidente, do Hilário Franco Júnior, que é um dos grandes medievalistas brasileiros. Eu vou deixar a capinha para vocês verem aqui. E tá sendo incrível essas leituras, esse mergulho na Idade Média para acompanhar essa nossa leitura do Nome da Rosa. E é isso que eu tenho lido no mês de janeiro. Essas são as principais leituras. Eu acho que eu li mais algumas coisinhas aí que estão em andamento que eu falo para vocês assim que eu concluir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por estarem aqui comigo, me acompanhando. Obrigada para quem chegou aqui nesse último ano e vamos continuar em 2024 aqui juntos falando sobre livros. Um abraço e até o próximo vídeo.